Olá, boa noite. Meu nome é Bruno Mota, eu sou pai de Maria Antônia de 11 anos, sou economista de formação e tenho esse programa Finanças para Jovens. Hoje, com muita alegria, estou trazendo um colega de universidade, Evandro, pai de uma menina, economista de formação, trabalha há mais de 10 anos no mercado financeiro e vai dirimir para a gente, trazer algumas questões sobre quebrar alguns paradigmas de como começar uma carteira de investimento. Nós conversamos desde muito tempo, a gente conversa, né, Evandro? E Evandro sempre, nas nossas conversas, sempre trabalha a ideia de que a necessidade de uma formação de uma carteira, de se familiarizar com a questão do mercado financeiro, mesmo porque estamos diante de um momento onde a poupança, que era o principal instrumento da maioria da população brasileira, já não rende mais e já não protege mais o dinheiro. Então, a alternativa que se apresenta é justamente a necessidade de nos reeducarmos e conhecermos o mercado financeiro. Então, Evandro vai nos trazer algumas questões importantes sobre como trabalhar isso, como começar e como quebrar essa ideia de que precisa de muito dinheiro. Então, Evandro, a primeira questão é justamente essa. É possível começar uma carteira, começar a investir no mercado de ação com pouco dinheiro? Se apresente e fique à vontade. Boa noite. Beleza. Boa noite, Brunão, né? Até na mais intimidade maior que a gente somos amigos aí há algumas décadas, Sim, né? claro. E fizemos faculdade junto. Eu também sou economista. O Bruno, ele fez aí a apresentação inicial, só voltando, né? Também sou economista, me formei há alguns anos, tá? Tô há 10 anos trabalhando no mercado. Hoje eu tenho a função, sou sócio de um escritório, né? De agente autônomo. E a gente representa o BTG Pactual, né? É um banco de investimento aonde as pessoas se conectam. Eu falei o nome até para a gente poder fazer esse link ali na frente, Sim, claro. tá? A ideia, né, acho que o principal aqui é ter um bate-papo. Acho que está aberto aí para perguntas. Quem tiver alguma dúvida também se sinta à vontade, né, para poder interagir aqui com Sim. a gente. Mas a ideia é mesmo até agregar, né, nesse bate-papo que você vem fomentando aí no Instagram. É muito importante, tá? Eu, como assessor de investimento aqui, nesses anos todos, né, eu vi muitos pais de famílias, às vezes, não saber, né, o que fazer com o dinheiro, né, seja para ele ou mesmo para os filhos, né. Todo mundo às vezes trabalha muito, tem muitas demandas, ganha muito dinheiro e muitas vezes acaba não sabendo aonde aplicar. O básico que a gente deveria estudar, né? Não só na faculdade, que a gente tem algum contato sim, mas sim no ensino médio, já para os jovens aí, seria as finanças pessoais, né? Saber como lidar com o dinheiro, como é que você pode fazer o investimento. E isso, infelizmente, a gente não teve contato, a gente acabou aprendendo, né? Já na faculdade, tá? E aí, acho que deixando a pergunta que você colocou no ar, né? É possível investir, né, com pouco dinheiro? Sim, tá? O mundo dos investimentos, né? Ele tem várias fases, né? Desde até voltando um pouquinho dos perfis, né? Existem pessoas que têm pouco conhecimento, então, em via de regra, ela é uma pessoa mais conservadora e os investimentos que tem à disposição desse tipo de perfil, né? De pessoas são mais tranquilos, vamos colocar assim. São investimentos em poupança, que todo mundo conhece, os meus pais conhecem, acho que da grande maioria que tem um pouco Sim, mais de sim. 20, 25, né? Os pais comentam que, ó, meu filho ganhou um dinheirinho, coloca na poupança, coloca ali, compra uma casa, compra um terreno. Essa é aquela imagem antiga, né, que a gente sempre teve. E isso também veio muito por conta do que nossos pais passaram, né? Então, eles viveram uma época muito conturbada, época de inflação muito grande, né? E uma das formas deles buscarem proteção era nos imóveis. Aliado a isso, para ter alguma liquidez, seria ali poupança. Então, tem sim, né, com pouco dinheiro, possibilidade de fazer algumas alocações. Subindo um pouquinho, né, um degrau ali para o perfil moderado, né, esse perfil moderado ele também consegue fazer algumas aplicações em renda fixa, em CDBs, LCIs, LCAs, e ele já começa a colocar um pezinho, né, no mundo da renda variável, tá? Por que eu estou indo devagarzinho colocando a renda variável? Acho que todo mundo sempre vê as ações, né, falando ali no jornal, quanto é que está a ação. Então, a ação ela é uma pequena parcela, né, de uma empresa e você consegue comprar
pedaços, desde ações que custam pouco, né? Acho que na sua pergunta que custam 10, 11, 12 reais, como ações também que custam 100, 140, 130, como seria um exemplo da Vale, tá? E acho que, passando a bola para você, só subindo mais um degrauzinho ali, né? Existe também um perfil um pouco mais sofisticado. Esse é um cara que tem mais conhecimento, ele já lê, já tem algum contato, de repente até já assiste aí o seu Instagram, aí já tem algum contato com esse mundo de finanças. E a partir disso, né, ele tendo um pouquinho mais de conhecimento, ele sim vai comprar ações, vai ter aí um leque de produto um pouco maior, né, para que ele possa fazer a diversificação. Então, esse mundo de investimento, ele pode sim ser iniciado com pouco dinheiro, né? E acho que é aquela bola de neve positiva, né? Você vai comprando, vai fazendo ali compras, vai acompanhando e a partir do momento que você faz uma compra, você se torna dono daquela empresa e você vai receber, né, os dividendos, que são os lucros que as empresas vão pagando e você vai comprando mais ações, tá? Então, acho que inicialmente, sim. Esse mundo ele é feito para gente com pouco dinheiro, para pessoas com muito dinheiro, para quem tem interesse, né, em montar um portfólio para o futuro, sempre pensando no longo prazo, tá? Bacana. Evandro, é uma outra questão que surge também, assim, como iniciar isso? A quem procurar? Procura um banco, procura um escritório? Como é que se inicia isso, ainda que haja... Se queira, você levantou a bola aí, que há a possibilidade da pessoa começar a investir com R$ 11. É menos de que praticamente um terço de um hambúrguer, né? Perfeito, Desses que perfeito. vendem aí nessas. Então, é um terço de um hambúrguer, você já pode trocar um hambúrguer por 3 ações. Seria isso, mais ou menos? Seria mais ou menos essa linha. Eu só colocando um disclaimer, todas as ações, né, invariavelmente por trabalhar aqui na mesa de renda variável, eu vou falar de algumas ações, mas não significa que seria um call, uma indicação de compra, né? É só como exemplo, até Sim, falando aí na própria Oi, tá? Uma ação da Oi está custando R$ 1,30. Então, eu falei de 14, mas existem outras mais baratas. sim. O Mas preço, isso está né? relacionado à situação econômica da Oi também, né? Com a Isso, falta de crédito. o preço em si não significa que ela é muito cara ou muito barata. Tem outras variáveis, né, que precisam ser Sim. analisadas, mas é muito do que o mercado está pagando. O mercado precifica a Oi, nesse momento aqui, a R$ 1 e pouco. Então, até com R$ 1,30, R$ 1 e pouquinho, né, a pessoa ela consegue comprar ações pensando sempre no longo prazo. E Então, se via de a regra, pessoa... pode Sim, falar. termine, por favor. E Não, via de termine. regra, né, a conexão é sempre feita dessa forma. Como uma pessoa ela tem interesse em investir, as ações, invariavelmente, elas são negociadas na B3, né, a única bolsa que a gente tem aqui no Brasil. Se a gente comparar com países mais evoluídos, Estados Unidos é a nossa referência, né, tem mais de 50 bolsas lá. Aqui, a gente só tem uma bolsa. Então, o cliente, a pessoa, ela quer comprar uma ação, ela precisa comprar através da B3, né? E a B3, ela exige que tenha uma contraparte, né, nesse meio de campo, aí, vamos colocar assim. Então, são os bancos, são as corretoras, a pessoa vai até o banco, até a pessoa tem conta em qualquer banco desse aqui, ele pode chegar lá e abrir a conta dele de investimento. O gerente lá, ele vai pedir algumas informações, né? Normalmente é um comprovante de residência, um RG ali para estar atualizado. A partir disso, ele vai ter uma segunda conta, que é a conta de investimento, onde ele vai conseguir comprar, vender, vai conseguir olhar ali o painel de cotação, ver como é que está o mercado, e assim vai. Uma coisa bacana que tem avançado no sistema financeiro é a existência das contas KIDS, né? Os pais abrindo contas Perfeito. já com criança com 5, 6 anos, 10 anos, e a criança já começar a se familiarizar com as questões financeiras, as questões de Perfeito. dinheiro, né? Então quer dizer que a pessoa pode pegar, por exemplo, um grande consumidor de hambúrguer, por exemplo, só uma metáfora assim, pode deixar de comer um hambúrguer por mês e aí começar a investir numa carteira como essa, né? Com R$ 30, Pode, por exemplo. pode sim. Então, está mais democratizada do que antes. Então, não é um bicho de sete papão, aquela coisa absurda, que só para ricos, tal. Qualquer pessoa pode começar através dos bancos, correto? Isso, exato. Os bancos e as corretoras, né? Esse mercado ele está bem democratizado, tá, Bruno? A gente tinha uma barreira grande, né, lá atrás e a internet, até a pandemia, acelerou muito, né, esse acesso a curiosidade, né, das pessoas nas ações.
Até você falou aí do próprio hambúrguer, tá? Se a pessoa quiser fazer esse comparativo, ó, vou deixar de comprar aqui um hambúrguer, se for no McDonald's, ele pode chegar e comprar ações do próprio McDonald's, via Sim, BDR, né? Não sei sim, se no sim, seu canal legal. aí você já falou sobre isso, mas vale também depois o pessoal consultar. São ações americanas, né? Que o cliente ele pode ter acesso aqui, ele pode comprar pelo seu HB, Home Broker, e aí ele pode até comparar, ó, deixei de comprar aqui, mas ele me deu tantos hambúrgueres ali na frente, e aí eu posso reinvestir, comprar, fazer outros investimentos. Ou como exemplo, trazer para a nossa realidade mais próxima aqui, o próprio Burger King, né? Ele também tem ações negociadas, a pessoa pode chegar e comprar ações, e aí vai participar dos lucros, né? E das receitas futuras, tudo que a empresa gerar, né? Ali para frente. Acho que até um ponto interessante, colocando aí um parentezinho, você comentou dos kids, né? As contas kids. Quem tem interesse, acho que é a ideia também aqui, né? As pessoas vão ter filhos, ou quem já tem. Claro. A minha filha mesmo, ela não tem nenhum ano. Ela já abriu conta assim que eu saí do hospital. Acho que é uma das primeiras coisas que eu fiz foi abrir a conta dela, né? Então, a pessoa, para abrir uma conta, em via de regra, ela precisa do CPF, né? Um comprovante de residência, o Sim, que agora CPF já sai do titular CPF, né? e o CPF da menina, né? No caso dela, né, não tinha CPF, eu não tinha o RG, já foi logo com a certidão. E aí já abri a conta, Bacana. já comecei a fazer os investimentos, porque é isso que eu quero deixar para ela, né? A educação financeira, Sim, claro. aquele saber lidar com o dinheiro ali na frente, e acho que nada melhor do que começar o mais cedo possível para que ela já tenha contato. Então é bem simples, para quem tem interesse, acho que faz sentido. E o ponto importante é que quando a conta Kids ela, chega ali nos 18 anos, né? A criança, que é o jovem, o adolescente, ele vai passar a ser o titular. E aí ele vai poder administrar da forma Sim, que ele quiser, né? Então, eu acho que quanto bacana. mais educação, que é o que falta aí no nosso país, a gente vai ter jovens mais promissores, que saibam cuidar do dinheiro, e a gente vai ter um consumo mais consciente ali na frente também. Bacana. E você já recepciona no seu escritório, tá? Já recepciona pais e jovens que já têm esse tipo de interesse, já estão na prática, praticando isso? Já, já. Eu tenho várias histórias aqui, né? Claro, a gente não vai falar nomes, só como exemplo, são 10 anos de mercado, então tem desde histórias de que o pai tem uma grana bem interessante, né? E ele falou, ó, eu quero aqui abrir uma conta para ele, mas eu não quero que ele acompanhe a minha conta, porque ele é muito... ele é muito impulsivo, né? E aí ele vai querer fazer os mesmos investimentos que eu tenho, sem que ele não tenha o perfil ainda, ele precisa da educação. Então, o cliente ele já é um Bacana. cliente sofisticado, ele já faz operações um pouco mais arriscadas, né? E acho que o que todo mundo às vezes coloca, né? Não necessariamente o risco é aquela coisa de vou perder tudo, não. É o risco que está dentro do portfólio que está se propondo a correr. E ele faz as operações. E aí o filho, né? Ele, ó, vamos começar assim. A gente vai mandar alguns relatórios. A nosso escritório tem vários relatórios, a gente manda ali. E vou pedir para ele ler aqui, depois ele te liga para bater um papo. Aí pronto, sem problema. Eu já sei mais ou menos para onde ele quer chegar, né? A partir disso eu falo, ó, cara, tem isso, isso e isso. Você pode ir por aqui. Acho que vale você acompanhar esses indicadores, porque isso tem a ver com o que você está querendo comprar. São, no caso, ali, ações. E desde esses clientes bem que gostam de pegar na mão e levar, né? Até outros que falam, Evandro, tem um dinheiro aqui, né? O meu filho, ele já tem aqui um valor X e eu quero que ele toque sozinho. Eu quero ver até onde ele vai para saber depois como é que a gente pode Sim, ajudar ele. sim. Eu prefere soltar a mão da criança lá, vamos colocar assim, para que ela vá e ali na frente a gente vê, ó, você errou por isso, 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 você pode fazer dessa forma. É sempre um fator interessante. Algumas histórias aqui sobre alocações de pais e também de jovens. E você acha que tem uma idade onde a criança passa a ter uma percepção melhor de acompanhar isso, de ter uma compreensão? Você já percebeu isso, uma faixa etária, que há uma interação maior, onde a criança já percebe mais o que é essa coisa do mercado e como é que ela deve se comportar, como se Queira ou ater à não, questão do risco, como não se ater à questão da ansiedade e tal. ó, em via de regra, pelo histórico aqui que a gente acompanha, né? Ali por volta dos 11 12, 13 anos, a depender, claro, de cada convívio, mas em via de regra, dos 13, né? São jovens mais curiosos, que já sabem ali que podem
comprar alguma coisa e ter um retorno bem interessante, como também podem comprar e ter uma queda aí um pouco maior. O que aconteceu, acho que vale tocar nesse ponto, esse ano especificamente, né? Existem algumas ações que os jovens passaram a procurar um pouco mais porque foi do convívio deles. A gente 2020, aí 2021, né? Também aí na pandemia, muita gente em casa, você tem filha adolescente já, outras pessoas também, e as pessoas passaram às vezes, consumir um pouco mais de videogame, né? A filha tá ali, a gente tá em casa, aí acaba jogando ali e tal. Os pais passaram a jogar junto com os filhos. E aí o que aconteceu nesse meio tempo, né? Em 2021, a Bolsa, ela liberou para que todos os investidores, né, que tenham interesse, possam comprar ações americanas. E aí o que aconteceu? A gente tem ações de empresas de games, né? Então é nada melhor do que falar, filho, você está comprando aqui, a gente está consumindo, você pode, ao invés de, vamos fazer já vi isso, pô, a gente vai fazer uma aposta aqui e tal, se você perder, o dinheiro que eu depositar, que você iria gastar, a gente vai comprar de ações dessa empresa. Então tem desde algum game que ele jogava ali junto com o filho, até algum outro, né, que ele tinha interesse, a gente também tem relatórios sobre isso. E aí eles passaram aqui. O próprio jovem, né? Às vezes ele estava ali e falou, pô, tô ajudando, vou comprar um game aqui, vou ajudar o meu próprio bolso, porque eu vou gerar receita, a empresa ela vai ter lucros, vai ter dividendos e eu vou ter isso de volta. Então é uma forma interessante, né? Que ela passou a interagir, ele passou a ter um pouco mais de curiosidade, passou a conhecer, e aí é aquela bola de neve positiva que a gente viu aí no dia a dia. Tá? Eu gostei muito dessa sugestão que você deu do hambúrguer, de você deixar de comprar e investir. E inverter o jogo, né? Em vez de estar disponibilizando o seu recurso para a McDonald's, começar a querer o recurso da McDonald's, né? Que é um jogo diferente esse, né? Com certeza. Até um dos maiores investidores do mundo aí, né? Warren Buffett, ele tem ações da McDonald's, ele toma café ali, era uma referência, né? De investidor, porque ele sempre pregou que você pode sim, às vezes, ao invés de você gastar o dinheiro, pegar aquele dinheiro e consumir de outra forma, né? Ele faz o seguinte, ele fala, ó, eu prefiro postergar o meu consumo, pegar esse dinheiro que eu iria gastar, aplicar, e assim, ali na frente eu posso ter um gasto mais consciente, eu posso fazer o que eu queria fazer sem a necessidade de me endividar, sem a necessidade ali de deixar de fazer alguma outra coisa, pensando aí no longo prazo. Então, com certeza, sempre o investimento, quanto maior o tempo, melhor. Existe muitas histórias em torno desse, né? Desse maior investidor, com relação à educação, né? Que parece que o filho dele não sabia que ele era milionário, né? Até uma determinada idade ele não sabia, até para que valorizasse a questão do dinheiro e não tratasse de uma forma ruim o dinheiro, né? Mesmo porque ele também tem hábitos muito simples, né? Ele não mudou os hábitos dele com a questão do bacana. Agora você vê uma coisa interessante assim. Esses jovens que já começam a investir com a ajuda dos pais, né, do pai, da mãe, você nota ao longo do tempo, você deve ter algumas experiências já de mais de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Esse jovem, você percebe um processo de educação nele, assim, você já começa a ver ele já refletindo e pensando de uma forma mais racional. Sim, Pode contar alguma história aí Cara, tem um exemplo bem interessante, né? Nesse período todo de 10 anos ali. Ele já estava, esse filho, né? Vamos colocar aqui, ele já estava com seus 14, 15 anos. E o pai, ele pegou, abriu a conta do filho, passou a acompanhar. E ele falou, Evandro, eu só quero renda variável para a carteira dele. E aí, não, sem problema. Então, a gente vai montar carteiras aqui, acompanhar relatórios. E eu falei, pô, por que você sempre vai direcionar para ações? Ele falou, porque ações é para longo prazo e eu quero que ele pense no longo prazo. E aí ele determinou uma meta, né, com o próprio filho. Falou, ó, você está pensando em fazer isso, 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 pronto, a gente vai fazer isso. Os sonhos, objetivos, que é um dos passos que deve. Esse jovem que recentemente o dinheiro. a internet está dando alguns paus. Né? E a partir dali, ele começou a investir. E aí, crise, enfim, a gente teve alguma variação grande na bolsa nesse período todo, mas ele sempre vinha fazendo compras, comprando. E esse jovem, né, nesse período, ele deu entrada no próprio apartamento dele.
boa parte ali, 70%, ele deu a entrada, praticamente saiu de casa, né? Porque era um dos objetivos dele. E aí o pai, como qualquer pai, acabou, meu filho, falta isso aqui, eu vou aqui te ajudar. Mas boa parte do caminho ele fez sozinho. Fez sozinho como? Fazia investimento, o investimento dele dava retorno, ele pegava esse mesmo dinheiro e reaplicava. E aí no próximo trimestre, enfim, quando as empresas pagam, né? Ele recebia aquele dividendo, pegava de novo, comprava. Um exemplo bem interessante, acho que de 2020 para cá que a gente viu, né? É aquele ponto que a gente comenta de ter calma e pensar no longo prazo, foi a própria crise ali em fevereiro, março de 2020. Muita gente que entrou, né, no mercado ali, naquela festa que todo mundo estava empolgado, e realmente o mercado ainda está bem positivo. Estou colocando isso como paralelo porque foi um momento bem específico. A gente teve uma queda muito grande, quem não estava preparado e quem não estava pensando no longo prazo acabou saindo. E aí essa pessoa ela tem aquela noção de que a bolsa é um local ruim. Não, a bolsa é um local para longo prazo, as Sim. ações elas estão nada melhor do que a gente vai no shopping, vai em qualquer lugar, vai numa concessionária, você vê aquele carro, vê aquela blusa, aquele sapato, e passa 2 dias é o mesmo produto, ele está 50%, 30% mais barato. O que a gente faz? A gente vai lá e compra. As ações, elas funcionam da mesma forma, né? A bolsa, a Vale, dando como exemplo aqui, ela não deixou de produzir o minério, a Petrobras não deixou de extrair o óleo, enfim, os bancos aí não deixaram de pagar, receber as nossas contas. E de um dia para a noite a gente teve uma crise séria, né? Que direcionou para a própria pandemia, que a gente está vivendo até hoje, claro, melhorando um pouco, mas as empresas continuam. Então, esse é o momento de quando a gente vê vermelhinho ali, uma queda. A gente sabe que no longo prazo a gente não está aqui para correr uma 100 metros, né? A gente está aqui para correr aquela maratona de 42 quilômetros. A gente precisa ter o pensamento de longo prazo, dosar a passada. Então, a ideia, né, nesse momento é ter calma e comprar. E esse cara que você deu o exemplo, ele realmente fazia isso. Ele incorporou, né, esse perfil e saiu uma pessoa muito bem educada. Ele já tem filhos também, já está iniciando os investimentos e serve como um exemplo, né? A gente falou muito, acho que, não sei se eu estiver falando demais, até se me fala, tá, Bruno, que eu me empolgo aqui e vou comentando, mas a gente falou muito de ações, né? Às vezes as pessoas só falam, pô, só posso investir em ações? Uma possibilidade de você investir em tesouro direto. Acho que todo mundo, acho que pelo menos já ouviu falar. Você consegue, através da sua corretora, sua conta de investimento, comprar títulos do tesouro. Agora, títulos também, pelo menos é a nossa sugestão, né? Comprar pensando no longo prazo. Títulos para 2040, 2045, porque se a gente está falando de crianças, jovens, eles precisam de um pouco de tempo aí para poder se beneficiar dessas taxas. Mesmo porque, como diz Keynes, ao inverso do que diz Keynes, no futuro estaremos todos vivos, né? Porque Keynes, quando pensou no futuro, pensava no ambiente de guerra e pensava também no horizonte onde o homem só vivia até 40 anos. Hoje já vivemos até 100 anos. Então, é uma condição que muda totalmente o jogo. A Natália, medicina está minha aí, né, cara, para companheira, poder está nos ajudar, alertando né? aí. A medicina está aí para poder nos ajudar, a gente está vivendo cada vez mais, e a ideia é que a Exatamente, gente toda a viva cada ciência, vez mais né? para poder... Isso, Exatamente. exato. Então, a frase agora, no futuro, estaremos todos vivos, né? Diferente do que Keynes pergunta. Ó, Natália Ferreira, minha companheira aí, tá alertando assim, que encanta ela essa ideia de começar com 11 anos. Natália tem um filho de 18 anos, né? Vai fazer 18 anos. E eu tenho uma filha de 11 a fazer 12. É justamente o crivo aí que você colocou de 11 anos para começar, de ter a consciência, porque mesmo porque essa questão das redes sociais para os mais jovens terminou também trazendo uma outra gama de percepção à medida que as redes sociais trabalham muito com a coisa da criptomoeda, né? A ideia da necessidade de... E já tem jovens, programas feitos com jovens, mesmo de 11, 12 anos, já com a leitura sobre economia e sobre finanças bem avançada, né? Então, a ideia do programa é de trazer um expert, né, nessa área, então, Você tocou até é num ponto, Bruno, justamente... tá, não sei se tá ok para você.
A internet está dando uma oscilada aí. Eu acho que é por conta da chuva que está forte aí, né? Tá ouvindo? A internet está ruim. Aqui está chovendo bastante. Aproveitando aqui, vou vendo os comentários e vou falando, tal. Nath falou aqui agora sobre a importância de Tá planejar bom. os investimentos, sobre educar, né? Isso é uma coisa que nós estamos tratando aqui nesse projeto que é o Finanças para Jovens, né? Justamente tratar do tema de finanças com uma certa leveza, que é o tema mesmo, né? Longe dos paradigmas, de todos esses preconceitos em torno da economia e das finanças como algo específico para um grupo específico, para uma minoria. O que nós estamos propondo é justamente que esse seja um tema para dentro de casa, que os pais e os filhos entendam. Eu acho que não tem melhor parceria do que essa, que pai e filho, mãe e filho e filha se entendam e discutam isso e aprendam mutuamente, né? Deixar o tema fluir, deixar o tema andar dentro de casa com essa. Agora, Evandro, tem uma curiosidade bacana que é o seguinte: você é o pai recente, é pai de primeira viagem, que foi tema do programa anterior. Como é que foi para vocês, o casal, essa a chegada dessa garota linda aí que você está extremamente orgulhoso, sempre posta foto, e tal. Como é que isso mudou a vida de vocês e o pensar do ponto de vista de finanças e economia? Como é que isso alterou o jogo? Cara, eu marinheiro de primeira viagem, né? Minha primeira filha. E a gente sabe que quando a gente recebe a notícia, fica muito feliz ali, você toma um choque, você fala, pô, agora existe realmente um serzinho ali que depende de mim, que, enfim, todos os cuidados vão ser, né, feitos através de mim e da mãe, né? Então, pô, já trabalho no mercado como economista e no mercado financeiro há algum tempo. A primeira coisa eu gosto muito de planilha, eu falei, agora eu vou fazer algumas coisas aqui, né, algumas metas, tal, vou abrir logo a conta dela para poder já ir fazendo os investimentos, tal. E um ponto até interessante, Bruno, que eu já tinha, né, por, enfim, já trabalhar na área, mas vale aí de repente levantar para você comentar com o seu público, é que eu refiz, né, a minha parte de seguro de vida. Por quê? Porque eu sei que agora, como eu tenho uma pessoa que depende de mim, eu preciso readequar, fazer ali todo. Eu fiz ali, né, dentro do meu portfólio, falei, ó, eu quero que minha filha faça isso, estude em tal lugar, eu quero que. Claro, ela vai decidir, né, para que profissão ela vai fazer. Mas eu coloquei a melhor profissão, isso vai me custar tanto, eu tenho isso de projeção, vou precisar desse valor. Ok, eu vou ter meu labor, né, vou trabalhar, vou ter ali meus valores para poder fazer com que ela usufrua disso, né? Porém, a gente sabe que é um ponto que até falo para os nossos ali, ninguém gosta, o brasileiro, o latino conhecia, né? Ele não gosta de falar de morte. E a gente sabe que isso pode acontecer ali na frente com qualquer pessoa. A gente está, fato da gente estar vivo, pode ali na frente acontecer alguma coisa. Espero que não aconteça, com fé em Deus não vai, mas pensando nela, né? A gente faz todo um planejamento. Então, dentro disso, eu montei um portfólio, né? De planejamento de vida, de seguro de vida, e caso ocorra alguma coisa, ela vai ter assegurado tudo que eu planejei. Então, ela vai ter uma escola interessante, vai ter um valor ali para poder ser reinvestido, vai ter um valor para poder a minha esposa ir cuidando. Enfim, o mínimo que a gente. Por que eu toquei nisso, né? Que a gente falou aí de uma preparação que a gente passa, né? Ocorre ali no nosso dia a dia. E isso é muito normal nos países desenvolvidos. A primeira coisa que é feita no Japão, nos Estados Unidos, é a pessoa fazer um seguro de vida pensando nos próprios filhos. A partir disso, né, que é a base para você pensar em investimento, que o que acontece muito? Vou dar um exemplo aqui prático. A gente falou aí de hambúrguer, falou de games, aí falou, beleza, meu precisa de X valores ali na frente, mas cada vez que eu fizer isso, eu vou comprar uma ação. Não adianta nada de repente separar 100, 200, 500 reais ali, comprar de ação e de repente ele faltar. Quem é que vai comprar os outros 500, 600 dos próximos meses? Porque a família ela vai ficar, né, desassistida de um pilar. Então, o que
a base de qualquer assessoria, de qualquer investimento ali para longo prazo é você ter uma base sólida. Como é que faz essa base? Exatamente com uma Sim. parte do portfólio de seguro, tá? E aí vai a linha aí do pensamento. Então, quando ela nasceu, a primeira coisa que eu fiz foi readequar ali algumas coisas e aí abrir a conta dela, a partir dali, enfim, fazendo alguns investimentos e sempre pensando em investimentos mais agressivos. Primeiro porque eu conheço, né, do mercado, mas quanto mais Sim, claro. agressivo, né, você também tem uma possibilidade de retorno maior. E quanto maior o retorno, menor a curva que eu tenho que fazer com ela daqui até lá, né, daqui até o momento que ela for requerida. E Bacana. como a Então, você gente, acha que o ela seguro de veio vida sem nasce valor, né, tá, que ainda, é quanto uma mais referência boa para comprar começar, coisas né? baratas, né, a um preço bem convidativo, a isso por longo prazo, melhor para mim e para ela. Então, isso. Você, você acha, então, que o seguro é a porta de entrada, assim, primeira atitude. Porque realmente esse é um equívoco que nós É, incorremos, é proteger o outro sem proteger quem, de certa forma, o pai ou a mãe, isso. que são dois geradores de receita, né? Até de um acidente, por exemplo, os médicos têm um Perfeito. seguro altíssimo aí, né? Um profissional liberal sempre opta pelo seguro. E também existe uma máxima nas finanças que é o seguinte, se você pode ter seguro, tenha seguro de tudo, né? Uma forma de não Perfeito. haver nova surpresa, porque às vezes é justamente essa nova surpresa, uma ideia de um acidente, alguma coisa que termina ruindo toda uma estrutura erguida por anos, não é isso? Brunão, nesses 10 anos eu tenho algumas histórias, né? É um dos motivos aí também de eu sempre pegar a gente. É mais barato errar com os erros dos outros, né? Então, pegar o exemplo Sim, dos claro, outros com um observador, né? isso. Então, eu já vi aqui, enfim, pessoas que não pensavam nisso. E aí, o momento que ela faltou, o portfólio todo, né? Ficou sem aí ser assistido, entrou em inventário, enfim, tem alguns trâmites burocráticos, e aí acabou que foi meio que quase que delapidado totalmente, porque não tinha uma definição, precisou, né, pagar algumas custas ali que ficaram caras, enfim. E pensando em não correr os mesmos tipos de erro, né, fazer o diferente. Então, já que existe isso, a gente sempre faz, né, Claro, seguro carro, a gente compra um carro, faz o seguro. A ideia é mesmo não usar, né, porque o seguro de vida, enfim, ele vai ficar para o beneficiário. Mas se você tem uma pessoa que é querida, é sua filha, você quer o melhor para ela, nada melhor do que também, se você tem as ferramentas, conseguir deixar isso para o longo prazo. Então, essa é a base, né, que a gente sempre fala para qualquer tipo de investidor. Caso ele não queira fazer, a pessoa tem autonomia, beleza. Se não quer tocar nesse assunto, vamos aí para o próximo passo, mas sabendo que eu te informei que existe esse caminho aqui para você trilhar, né? Então, pensando tanto nos pais, né? Acho que o tema do papo aí é pais e filhos, né? O pai, ele filhos. precisa, assim, pensar no longo prazo, porque isso é importante. Evandro, para concluir, já estamos no avançar da hora aí, para ser atendido por você no seu escritório, para ser bem atendido por você, né, com essa experiência já de 10 anos, com esse expertise todo, tá? O que é necessário? Você já tem carteira para jovem? Você já atende o jovem? Como é que é? Fala um pouco venda seu peixe aí agora, no final. A internet ficou ruim um pouco. É, deve estar por conta da chuva, né? Não, Então, você pode falar assim, para que tenha essa atenção, essa expertise que você tem de 10 anos de experiência, como pai agora, como economista, tá, o que é necessário para poder ter essa proteção, essas informações? Porque uma coisa é certa, quem tem informação tem poder, né? Essa é a ideia que sempre se isso. ventila. Então, para poder ser atendido por você no seu escritório, o que é que é necessário, tem que entrar a partir de um determinado valor, o jovem pode ser atendido diretamente, ou tem que ser acompanhado dos pais. Como é que funciona isso na prática? Aqui no escritório a gente tem algumas segmentações, né? Exatamente para quem está entrando, né? O segmento digital, ele vai ter ali o suporte, enfim, de forma digital, vai ter os relatórios, vai ter o acesso em termos de relatório para educação, né? A gente tem alguns outros segmentos, private, enfim, um pouco mais
de valor para poder ser investido, ele consegue ter algumas reuniões presenciais, alguns controles de portfólio, análise, enfim. Mas o escritório ele consegue, sim, o jovem, os pais, quem tem pouco dinheiro, enfim, a ideia, né, acho que tanto desse bate-papo aqui, como a forma de educação, de fato, para os pais, né, que pensem no longo prazo. E nada melhor do que começar o quanto antes, né, abrindo conta, acompanhando aí na internet, né, canais interessantes. O que mais tem hoje em dia é a informação disponível na internet, até de qualidade, tá? Basta, às vezes, a gente poder buscar, né, e acessar aí esse tipo de conteúdo. Mas quem está interessado aí a seguir a ti, pode ser pelo seu canal aí do Instagram, pelo direct, mandar mensagem para poder, enfim, ter uma possibilidade de negócio para vocês também, então. Pode, sim, pode. Você vê até que, pô, a gente tem amizade há bastante tempo, né? E você comentou, até é um prazer aí bater esse papo contigo. E eu fiz exatamente um canal. Eu sou um cara bem low profile, não sou esse cara de ficar aparecendo em live. Fiz questão, né, de tanto fazer um canal para poder direcionar esse tipo de investidor, como também para ter esse contato aqui contigo. Então, quem quiser, acho que evandromachado.ai, né? Que a gente é autônomo de investimento, ele vai ser direcionado, ele está até sem alguns outros conteúdos, eu vou começar a abastecer aí. Você me deu esse start, né, para poder Que ingressar nesse mundo bom. online, que a gente já vem fazendo muita reunião aí de forma online, os clientes também estão aceitando, então nada melhor do que juntar o útil ao agradável, né? Então eu vou direcionar esse perfil exatamente para mostrar um pouco de conteúdo, né, do dia a dia, de produtos interessantes, e quem tiver interesse também fica. Acho que qualquer pessoa que acompanha aí seu próprio canal, né, o canal do Bruno, acho que tem um interesse, é um cara que está buscando mais informações e com certeza a gente vai poder dar. Quer deixar uma mensagem final, uma frase, uma provocação? Quer deixar para a gente concluir? Tá? Parece que entendeu. Quer deixar uma A gente está mensagem vivendo cada final? vez mais, né? Então, nada do que você, o quanto antes, investir no seu próprio futuro. Então, a gente ainda tem o tempo a nosso favor. Ainda somos jovens, né, Bruno? A gente está Sim. aí no, somos jovens há mais Claro, tempo que os claro. jovens de hoje, vamos colocar assim. Então, a gente está vivendo cada vez mais, então nada melhor do que a gente guardar mais dinheiro, investir esse dinheiro e ali na frente ter uma qualidade de vida podendo usufruir dele. E junto disso, né, ensinando nossos filhos a poder tratar com o dinheiro, porque acho que não sei se já falou disso, os jovens também estão ficando cada vez mais endividados, né? Exatamente por não Sim, saber sim, já lidar foi um tema de um programa. Já com o existe dinheiro. 7,4 milhões de jovens endividados no Brasil, né? É. Então, se você tem possibilidade de iniciar, faça o quanto antes. Acho que essa é a mensagem final aí para todo mundo que está acompanhando a gente. Evandro, eu agradeço demais esse tempo aí, é o tempo que você estaria com sua família, é claro, né? Um pai recente, apaixonado. Então, se a baixinha não Certeza. estiver dormindo, né, pelo horário, e tal. Mas eu agradeço a você pela amizade, pelo economista, pelo pai, pelo profissional, tal. Espero que isso chame a atenção de outros pais para que possa aderir a essa ideia, né, de pensar a vida enquanto pai, né, não mais a ideia do pai separado do filho, sim pai e filho juntos discutindo finanças, economia com alegria, tal. Eu tenho um caso na família, eu tenho um tio e um primo que discutem isso, são dois engenheiros e eles discutem o tempo todo. Eu acho bonita a relação deles em pensar isso, em pensar o futuro, e tal, né? Eu agradeço demais, bicho, pelo seu tempo aí, por deixar um pouco do muito saber que você tem, tal, e desejo que isso se torne algo que a gente possa chegar realmente na casa das pessoas e possa transmitir essa informação desse canal, que é um canal de educação de pais e filhos, né?
Deixa eu voltar aí para a gente se despedir e Fica à disposição concluir. também mais para frente se precisar de alguma coisa. Tá vendo aí? Foi bom? Valeu, Evandro. Obrigado. Boa noite para você e sua família, Gustavo. Muito obrigado, viu? Um abração, um abraço na baixinha aí e vamos que Valeu, meu vamos. cara. Um Um abração. abraço. Tchau, boa noite, boa Prazer. semana para todos aí. Tchau. Você também, já.